Graça e paz. Nós temos estudado durante a semana temas básicos do cristianismo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das Sagradas Escrituras. Esta é a parte 2 da lição de número 2. E nós veremos a diferença entre a Bíblia dos judeus, a Bíblia protestante e a Bíblia católica. É um assunto que interessa, acredito eu, a muitas pessoas. Muitas pessoas têm curiosidade em saber a diferença, a história das diferenças dessas Bíblias, e é o que nós veremos no estudo de hoje. Vamos dar início com uma oração? Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e rogamos ao Senhor que nos dê graça e compreensão deste tema. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos começar com a leitura das Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vemos aqui nesse texto claramente o valor das Escrituras Sagradas para toda e qualquer pessoa. A Bíblia, como nós vimos semana passada, Bíblia significa coleção de livros. E existem 3, então, diferentes coleções de livros. A Bíblia dos judeus tem 39 ou 24 livros. A Bíblia dos evangélicos tem 66 livros. E a Bíblia dos católicos tem 73 livros. Por que essa diferença? Hoje falaremos apenas sobre o Antigo Testamento e não sobre a Bíblia toda. Na próxima semana falaremos sobre o cânon do Novo Testamento e responderemos definitivamente a questão: quem determina o que é Bíblia e o que não é? Quais os critérios utilizados para isso? Hoje nós daremos início à resposta. Vamos iniciar buscando entender o que é cânon. O que é cânon? A palavra cânon é mera transliteração do termo grego cânon, que significa vara reta, régua e regra. Aplicado às Escrituras, o termo designa os livros que se conformam à regra da inspiração e autoridade divinas. Atanásio, no século IV, parece ter sido o primeiro a usar a palavra neste sentido. Então são chamados canônicos, portanto, os livros que foram inspirados por Deus, os quais compõem as Escrituras Sagradas, o cânon bíblico. Porém, existem 3 cânons considerados sagrados. Um para os judeus, um para os evangélicos e um para os católicos. O cânon do Antigo Testamento. Por que nós vamos começar pelo cânon do Antigo Testamento? Porque as diferenças entre a Bíblia judaica, a Bíblia protestante e a Bíblia católica, as diferenças estão no Antigo Testamento. A Bíblia judaica não contém Novo Testamento, por razões óbvias. Eles não creem em Jesus Cristo. Já a Bíblia católica e a Bíblia protestante contém o Novo Testamento, mas hoje nós vamos ficar focados no Antigo Testamento. Para os católicos, são 46 livros canônicos no Antigo Testamento. Para os evangélicos, são 39 os livros canônicos do Antigo Testamento. E para os judeus, são 39 ou 24 os livros canônicos. Para os judeus são 39 ou 24? Como assim? Já iremos explicar e vai ficar claro para você. São 39 ou 24, mas nós podemos adiantar que o conteúdo é o mesmo. O que muda é a disposição dos livros. Antes de tudo, precisamos dizer que o cânon protestante do Antigo Testamento é exatamente igual ao cânon hebraico dos judeus em sua forma definitiva. O chamado cânon massorético. Esse é o cânon utilizado pelos judeus hoje, e esse cânon compõe 39 livros. Ou seja, a Bíblia vem dos judeus, o Antigo Testamento é uma herança que os cristãos receberam dos judeus, e a Bíblia evangélica é idêntica à Bíblia dos judeus no conteúdo. E a Bíblia católica é que é diferente.
ela contém 7 livros a mais. Portanto, aí está a diferença. Nós vamos explicar como essa diferença veio a acontecer. O cânon dos judeus. Nós precisamos falar de 2 cânons para os judeus. O cânon consonantal e o cânon massoreta. O conteúdo é o mesmo. O que muda é a disposição dos livros. Então comecemos pelo cânon dos judeus, o cânon consonantal. Neste cânon, os livros de 1º e 2º Samuel formam apenas Samuel. 1º e 2º Reis formam apenas Reis. E 1º e 2º Crônicas formam apenas Crônicas, o que implica 3 livros a menos em relação ao nosso cânon. Os 12 profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias. No cânon consonantal, eles são todos agrupados em um livro só, o que implica 11 livros a menos em relação ao nosso cânon. E Esdras e Neemias, no cânon consonantal, eles formam um livro só, o livro de Esdras. Então, de 39 livros que nós temos, é o mesmo conteúdo, só que no cânon consonantal são 24 livros para os judeus. Os judeus também têm o cânon dos massoretas. Os massoretas eram judeus estudiosos que se dedicavam à tarefa de guardar a tradição oral, massora, a tradição da vocalização e acentuação correta do texto. Nós sabemos que com o passar do texto, a maneira de pronunciar as palavras muda, né? Algumas pronúncias se perdem. E para quem conhece o hebraico, sabe que o hebraico ele não tem nem acento e nem vogais. Então, à medida que o sistema de vocalização foi sendo desenvolvido entre o ano 500 e 950 depois de Cristo, o texto consonantal que receberam do Soferim foi sendo por eles cuidadosamente vocalizado e acentuado. E aí então, os massoretas, eles organizaram o cânon consonantal de uma outra forma. Então, os massoretas, eles organizaram o cânon em 39 livros, exatamente os livros que nós temos no Antigo Testamento da nossa Bíblia, da Bíblia protestante. O conteúdo do cânon consonantal e massoreta é o mesmo, tenho que enfatizar isso. O que muda, como vemos, ou como veremos, é a disposição dos livros. Então, uma pergunta óbvia aqui. A Bíblia tem a mesma ordem de livros do Antigo Testamento, né? O conteúdo do Antigo Testamento nas Bíblias tem a mesma ordem de livros? Não. Embora o conteúdo do cânon protestante seja o mesmo do cânon hebraico, a divisão e a ordem dos livros são diferentes. Eis a divisão e a ordem do cânon hebraico segundo os massoretas. Eles começam com o Pentateuco, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois segue com os profetas, Nevim, os profetas anteriores para eles, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Depois os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores, né? Os 12 profetas menores. Depois vem os escritos, poesias e sabedoria, Salmos, Provérbios, e eles terminam com Jó. A nossa Bíblia é Jó, Salmos, Provérbios. Na Bíblia deles é Salmos, Provérbios e Jó. Depois vem os rolos, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester. E a Bíblia, então, dos massoretas, o cânon hebraico, termina com os livros históricos, considerados por eles históricos, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Então, os irmãos que têm aí um pouco de afinidade com a Bíblia perceberam a diferença na ordem dos livros. O conteúdo é o mesmo, mas a ordem dos livros na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, é diferente. Agora, uma pergunta importante que muitas pessoas fazem. Como os católicos incluíram no cânon os livros apócrifos e pseudo-epígrafos? Então vejamos agora o cânon católico do Antigo Testamento. O cânon católico é maior que o dos judeus e dos protestantes nos seguintes livros: Baruque, 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico e Sabedoria.
E tem outros acréscimos também. Eles têm acréscimos ao livro de Esther e acréscimos também ao livro de Daniel. Como isso aconteceu? Tudo começou com a tradução da Septuaginta para a Vulgata Latina. Nós vamos explicar isso agora. A Septuaginta, quem assistiu a lição passada, teve aí nós passamos aí alguma coisinha a respeito da Septuaginta, né? Ou também conhecida como a tradução dos 70. A Septuaginta é uma tradução dos livros judaicos para o grego, feita possivelmente durante o reinado de Ptolomeu Filadelfo, entre os anos 285 a 245 a.C., ou até meados do século I a.C. Há incertezas em relação às datas, ou seja, as datas não são precisas. Mas a tradução dos livros judaicos para o grego foi feita para a Biblioteca de Alexandria, no Egito. Os tradutores não se limitaram a traduzir apenas os livros sagrados. Eles traduziram todos os livros judaicos que eles tinham disponíveis. Agora vejamos sobre a Vulgata Latina. É a tradução da Septuaginta para o latim, é a tradução do Antigo Testamento grego para o latim, feita por Jerônimo no fim do século IV, a pedido do Papa Damácio I. Ao traduzir a Vulgata, Jerônimo também incluiu os livros apócrifos, ou seja, Jerônimo não traduziu apenas os livros canônicos. Ele achou interessante e por bem traduzir também os livros apócrifos, né? Ou seja, apócrifos são aqueles livros não canônicos. Ele não fez, contudo, por considerá-los canônicos, mas apenas por considerá-los úteis como fontes de informação sobre a história do povo judeu. Jerônimo, falando sobre os apócrifos, disse que esses livros deveriam ser colocados entre os apócrifos, afirmando que não fazem parte do cânon. Referindo-se ao livro de sabedoria de Salomão e ao livro de Eclesiástico, ele diz: da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, assim também sejam estes dois livros úteis para a edificação do povo, mas não para receber as doutrinas da igreja. Já então, agora nós veremos como esses livros apócrifos foram definitivamente incluídos no cânon católico. No Concílio de Trento, ou seja, em 1546, em reação aos protestantes, que reconheceram apenas o cânon hebraico, a Igreja de Roma declarou canônicos os livros apócrifos e disseram: se qualquer pessoa não aceitar como sagrado e canônico os livros mencionados em todas as suas partes, do modo como eles têm sido lidos nas igrejas católicas, e como se encontram na antiga Vulgata Latina, e deliberadamente rejeitar as tradições antes mencionadas, seja anátema. Então eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, que no seu comentário sobre os livros, sobre a coleção de livros, né, considerados canônicos, diz o seguinte: alguns livros que não pertencem à Bíblia hebraica e que entraram no cânon católico, a Igreja os tem como inspirados do mesmo modo que os livros da Bíblia hebraica. Então, fica claro aqui que esses livros, eles não estão na Bíblia hebraica, mas os católicos, eles aceitam esses livros como sendo de igual valor aos da Bíblia hebraica. Conclusão sobre o cânon do Antigo Testamento. Por ironia da história, a Vulgata de Jerônimo, o qual não considerava canônicos os livros apócrifos, veio a ser a principal responsável pela inclusão destes mesmos livros no cânon católico. A obra dos reformadores foi maior do que se pode pensar à primeira vista. Eles não apenas redescobriram as doutrinas básicas do Evangelho, como a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Eles redescobriram também o cânon. Graças aos reformadores e ao testemunho interno do Espírito Santo, a Igreja Protestante reconhece como canônicos, com relação ao Antigo Testamento, é claro, os mesmos livros que Jesus e os apóstolos consideravam sagrados. E também são os mesmos livros que os judeus
reconhecem como sagrados em referência aos livros do Antigo Testamento. A posição da IPB está na Confissão de Fé de Westminster. E a Confissão de Fé diz assim: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Uma questão importante. Há algum problema em ler os livros considerados apócrifos? Nenhum problema. São bons livros e ajudam bastante a entendermos a cultura e práticas judaicas no período intertestamentário. Qual é o período intertestamentário? É o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento não houve revelação por cerca de 400 anos. E nesse período foi que surgiram os livros apócrifos. Então esses livros, eles ajudam bastante a entender esta época importante da história. Para encerrar, um desafio e um convite. Vamos ao desafio. Para nos despedirmos, quero fazer um desafio. Leia a Bíblia, procure lê-la e ouvi-la como palavra de Deus para a sua vida. Procure lê-la inteira. Leia o Novo Testamento 15 minutos por dia e em 3 ou 4 meses você terá lido ele todo. Ore 15 minutos por dia, 5 por você, 5 pelas atualidades e 5 pela obra de Deus. Ler a Bíblia e orar todos os dias. Você tem 30 minutos para Deus? Quanto tempo você perde na TV ou nas redes sociais? Pense nisso. Procure ler também os livros apócrifos para que você tenha conhecimento do conteúdo deles. E compare esses livros com o restante das Escrituras. Você vai ver que o restante das Escrituras tem mais peso do que os livros apócrifos. Agora um convite. Para a semana que vem, não deixe de participar da continuidade desta lição. É muito importante para compreendermos como a Bíblia chegou até nós. Nós veremos na semana que vem quais os critérios usados para a formação do cânon do Novo Testamento. É o que veremos na semana que vem. E vamos ver como a Bíblia ela chegou a esse formato que nós temos hoje. Então, até lá. Vamos orar agora? Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para todo o teu povo, para toda a tua igreja. Rogamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nesses dias difíceis, ó Pai, que nenhum cristão se perca. Essa é a nossa oração. E oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê um basta o quanto antes deste vírus, para que o teu povo possa se reunir em tua casa, para adorar e louvar o teu nome sem medo. Que o Senhor abençoe o teu povo, ó Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, firmes na fé. Vamos nos alimentar bastante da palavra de Deus. Um forte abraço, meus irmãos, e uma semana abençoada para todos vocês. Até a próxima.